Muito bem, meus queridos, estamos de volta com a aula 19.1. Professor, na aula 19.1 nós vamos estar falando sobre adubação no sistema SAFs. E aí, ó, galera, fica de olho, porque tem muitas atividades relacionadas ao processo de adubação, tanto na agricultura, silvicultura, na horticultura, relacionado ao sistema SAFs. Temos que tomar muito cuidado para a gente não confundir com o processo tradicional. Então eu peço para vocês ficarem atentos, de olhinho aí, ó, e já vai marcando para a gente poder sanar todas as dúvidas. Lá na tela, galera. Olha aí, aula 19.1. Professor, nós vamos falar sobre o quê? Adubação. E aí, ó, para o processo de adubação, nós vamos ver adubação com cobertura morta, adubação verde e adubação orgânica. Tem uma diferença aí, viu? Em relação aos três processos que a gente aí reúne como tratos culturais. Né? É um trato cultural. Esse trato cultural a gente pode agrupar ele de qual forma, professor? Parte de nutrição. Nutrição dentro do processo da agricultura. Ou essa nutrição é de forma reposicional, ou você vai repor, ou você já vai fazer em condições das análises, de acordo com a análise do solo. O que já tem e quais são as necessidades da cultivar. Para isso, nós temos a habilidade de aprender como realizar a adubação e a poda no sistema SAFs. Então, o primeiro slide, aí ó, adubação. Com base na exigência nutricional da cultura, é necessário e análise do solo será definida a quantidade de adubo a ser aplicada por hectare. Então, antes de prosseguir, deixar uma coisa bem clarinha aí para vocês. Professor, então, como eu faço adubação? Olha só, como faço adubação, quando faço, como e quando são diferentes. Como é que eu vou fazer essa adubação? Quando tem que se fazer? Primeiro, para fazer a adubação, eu tenho que saber duas coisas antes. Primeiro, eu já sei qual é a cultivar que eu vou usar. Então, se eu for trabalhar com cacau, são os exemplos, tá, pessoal? Se eu for trabalhar com cacau, ou então com café, ou então com maracujá, ou então com mandioca, ou então com laranja, com açaí, eu primeiro tenho que saber quais são as necessidades dessas culturas. Qual é a necessidade nutricional do cacau? O que ele precisa para se desenvolver? Outra, já tem essas informações? Pronto. Aí eu tenho que saber como é que está as condições do solo. Como assim, professor? Então eu vou riscar aqui, ó. Exigência nutricional refere-se ao quê, professor? Da cultura. Então, eu já sei, já vou trabalhar com cacau, quais são as necessidades nutricionais do cacau. Se for do café, quais são as necessidades nutricionais do café. Aí você já tem isso? Aí você pede uma análise de solo. Para quê? Eu tenho que saber quais são, como está, como é que se encontra as condições desse solo. Porque também quando você faz o levantamento, aqui pessoal, você faz o levantamento, olha, o cacau, o café, a manga, o caju, a acerola, a pitaia, tem determinadas necessidades nutricionais.
ela precisa desses elementos aqui, desses nutrientes. A cultura, tem necessidade de um determinado tipo de solo. Ela se desenvolve bem em qual solo? Arenoso, argiloso, argilo-arenoso, argilo-argiloso. Qual é o solo, a estrutura? Como é que eu vou saber disso? Com a análise do solo. Ele vai te dar qual é a estrutura física-química. O que quer dizer isso? Além de falar qual é o tipo de solo, ela fala se esse solo é ácido ou é básico. Porque pode ser abacaxi. O abacaxi se adapta muito bem em solos ácidos. E aí, você não precisa, se o seu solo for ácido, você já não vai precisar gastar dinheiro, né, fazendo o controle da acidez desse solo. Só se passar da faixa etária, porque tem dentro de uma determinada faixa etária. Então, você sabendo das necessidades da cultura, não só nutricionais, aqui está, né? Exigência nutricional da cultura. Envolve o quê? Não só o processo de adubar, mas a estrutura do solo, o pH do solo, saber se aquele solo tem uma determinada toxicidade, né, de alumínio que evita com que esses nutrientes que vão ser colocados no solo fiquem disponíveis para cultivar. Então é muito importante você ter esses dois dados para realizar uma excelente adubação. Então, eu sei as necessidades da cultura, eu sei como é que está aquele solo, aí sim, com os resultados da análise do solo, você vai fazer o trato cultural, o manejo, como muitas vezes a gente coloca manejo. Quais são os tratos culturais que eu tenho que fazer naquele solo? Eu tenho que arar, fazer gradagem, reposição nutricional, já tenho os nutrientes, aí dessa forma eu vou conseguir fazer todo o desenvolvimento do trabalho, tá bom? A tela, meu diretor! Em alguns sistemas SAFs, consolidados, estabelecidos, são possíveis boas colheitas sem o uso de insumos externos, ou seja, apenas com um bom manejo ou trato cultural dos recursos naturais. Toda a fertilidade do sistema é garantida por meio da reciclagem dos nutrientes realizados no solo. Professor, só poderia explicar isso para a gente? Com certeza. Vamos aqui. Eu vou ler essa parte em vermelho, tá? Olha só, de novo. Toda a fertilidade do sistema. Que sistema, professor? Dos SAFs, tá? Já não é o tradicional. Toda a fertilidade do sistema SAF é garantida por meio de quê? Por reciclagem. O que isso significa, professor? Gente, olha só uma coisa. No sistema SAF, quando a gente fala reciclagem do recurso natural, você não usa NPK, você não usa adubo químico, você utiliza dos recursos naturais para fazer a reposição de adubo orgânico, adubo verde, que é diferente de você utilizar adubos químicos. Claro que isso tem que ter todo um processo, né, de produção pelo sistema da agricultura familiar para disponibilizar. Vamos ver quais são eles? Na tela, diretor. Olha só, então. Vamos bem stem by stem. Olha aí, ó. O adubo é um conjunto de resíduos de origem animal e vegetal ou de produtos minerais ou químicos que se mistura à terra para fazer com que ocorra a fertilização. Professor, olha só, quer dizer que o adubo pode ser
advindas de compostagem? Isso mesmo. Você pode utilizar tanto restos de folha, você pode utilizar madeira, restos de folha, produtos advindos da atividade da minhocultura. Você pode utilizar os produtos advindos da amontoa. Você pode utilizar produtos advindos de composteiras. E aí a gente tem que tomar cuidado que esse material tem que ser um material idôneo, isento de doenças. Galerinha, aqui pro tio, lembra? Tanto você utilizar adubo que vem de um esterco de origem animal, da bosta, né? Lá do cocôzinho da vaca, do boi, dos caprinos, né? Da ovinocultura. Você pode utilizar o material advindo da cunicultura. Ou então você pode utilizar a própria cultura, que são as folhas. Mas você tem que tomar cuidado de determinadas doenças que podem estar ali, latentes, e prejudicar a cultivar que você está utilizando. Isso também é importante. Lembra quando a gente estava falando sobre as mudas? A origem das mudas, né? Do viveirista, a idoneidade, para saber se ali não tem nenhuma doença que possa se propagar durante o desenvolvimento da determinada cultivar que você está inserindo no seu pomar. Aumenta a tela, meu diretor. Então vamos ver quais são esses processos aí de adubação. Determinados safos mais intensivos. Um exemplo daqueles do café sombreado ou cacau podem ter uma necessidade de adubação externa. Sua aplicação é realizada ao redor da planta, que é o sistema de coroamento, em cobertura morta ou covetas, né, laterais, que são covetas abertas dentro da linha de produção, em duas partes, sendo uma no início das chuvas e outra no final delas. Pessoal, olha só uma coisa. Todo o processo nutricional, fora do sistema tradicional, né? Porque o sistema tradicional, você faz lá a aragem, a gradagem, é isso? Você também faz a correção, a gessagem, a calagem e também incorpora um processo de adubação. Depois você deixa aquele solo descansando para depois fazer a semeadura. E aí, são 30, eu estou falando do sistema tradicional, são 30 dias de descanso, e aí você vem com a semeadura no início da época chuvosa. Quando você vai fazer o quê? Plantação de milho, feijão, soja, algodão, aí você coloca no início da época chuvosa. Já no sistema safra, você divide ela em duas partes. Claro, isso dentro de um processo intensivo do sistema SAF. Uma parte da adubação é feita no início da época chuvosa e a outra coincide com o final da época chuvosa. Mas, professor, quando a gente faz isso nas culturas, que são culturas anuais, que aí tem o período de estiagem, você tem que ter o processo de instalação de sistemas de irrigação, que a gente vai ver em outra aula. Aqui a gente vai ver somente no início do período chuvoso, que vai coincidir agora aí pela época de outubro, novembro, para as cultivares, tá? Que a gente vai desenvolver daqui para frente. Na tela. A quantidade de adubo a ser colocada nas mudas depende da análise do solo. Claro, meus queridos, lembrando, a análise do solo, ela é específica. Ou, você quando vai fazer a análise do solo, você já tem que falar qual é a cultivar que você vai utilizar. Então, lembra, tem que lembrar bem. Tem necessidades do cacau, do café, da pitaia, da banana, né? Cada cultivar tem uma necessidade. Aí, professor, exemplo, se lá no solo fala, na análise do solo, já tem determinados nutrientes naquele solo, eu só vou fazer o quê? A reposição. A reposição dentro do quê, professor? Dentro da cova. Tá vendo aí, pessoal?
Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha aí, ó. Vocês estão vendo onde está o coroamento? Tá vendo? Eu vou passar uma linha. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a cova, ó. Olha aqui, ó. Ó. E aí, ao redor dessa cova, você coloca, não próximo ao caule, você coloca na periferia do raio. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Olha só. Nesse sistema, a gente tem que colocar, repor. Você recebeu a análise do solo, vamos supor, tem lá nitrogênio, fósforo e potássio. Vai só repor. Aí você tem que colocar o quê? Na periferia do coroamento. Periferia do coroamento. Tá vendo a linha vermelha? Tá bem na periferia do coroamento. Aonde fica a ponta do raio. Eu vou colocar o raio de preto. Ah, linha preta. Tá aqui, ó. Aqui tá o caule e bem aqui, ó, é a linha. Tá vendo? Eu vou fazer uma bolinha agora. Tá vendo aí o... Como é o nome? O adubo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo essas pedrinhas? É o adubo. Quando tu for fazer... Cara dele. Aqui, Mutinho. Como tu vai fazer? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Quando tu for fazer, tu não coloca o adubo bem aqui, ó. Aqui, não, próximo ao caule. Você queima. Isso vai para qualquer tipo. Você pode queimar lá no colo. Então você coloca onde, professor? No raio onde você está vendo. Ah, bem aqui, aqui. Aí você faz, onde está essa linha vermelha? Você vai fazendo ao redor. Mas aí você percebe, essa cova, ela tem que ser um pouquinho mais funda. Tá bom? Tem que fazer um pouquinho mais funda isso aqui, para ficar ao redor. Ela tá muito linear, ó. Tem que ficar um pouquinho mais funda, para não ocorrer o processo de lixivia, tá bom? Aumenta a tela. Muito bem, então. Próximo slide. Então aí, ó, adubação verde. Utilizar, de preferência, plantas leguminosas, uma vez que aproveita o nitrogênio atmosférico fixando no solo. Pessoal, olha aí, ó. Olha, uma delas é você utilizar primeiro, você pode inserir a mucuna, ou então o feijão de porco, mas também pode ser realizado a poda com custo de algumas espécies que absorvem, né? Que auxiliam no processo de fixação do nitrogênio. O benefício da adubação verde, primeiro, pelo efeito de melhorar as condições física-química. Professor, vai devagar. Esse processo de adubação verde, aí, ó, que melhora as condições físico-químicas, é o processo de textura do solo, em relação se ele é arenoso, argiloso, arenoso, e também em você colocar matéria orgânica. Isso faz com que melhore o processo que a gente faz o quê? A reciclagem dos nutrientes, pelo aumento da matéria orgânica disponível na área. Então, toda vez que a gente está falando de matéria orgânica, é você incorporar nesse seu solo matéria advinda de folhagens de culturas anteriores. Isso vai favorecer que durante o processo de fixação, durante o processo de decomposição dessa matéria verde, vai sendo incorporado durante o desenvolvimento da cultivar. Então, vamos lá, pelo efeito das melhorias das condições física-químicas, pela reciclagem dos nutrientes e pelo aumento da matéria orgânica disponível na área.
das espécies herbáceas ou subarbustivas utilizadas para adubação verde da Amazônia destacam-se Pueraria, Mucunanã, Crotalária, feijão de porco, Colopógino e Titônia. Essas aí são opções. O tio aqui muitas vezes fala de quem? Da mucuna, porque ela é bem mais acessível. Outra que é excelente, gente, é a crotalária. Excelente para realizar na incorporação, tá, do solo e facilitar com que ocorra esse processo de fixação do nitrogênio, não só do nitrogênio, mas quando você disponibiliza essa matéria verde, auxilia na melhoria da qualidade da estrutura físico-química do solo. Sempre temos que lembrar para vocês que este processo que é realizado juntamente quando você faz a análise do seu solo. Você recebe aí a análise do seu solo e aí ele fala quanto de matéria orgânica você pode incorporar. E você tem opções. Claro que isso é todo um preparo que você realiza antes do cultivo, tá bom? Professor, vamos passar. E também indicações de leguminosas arbustivas, né? Ou arbóreas. Ingá, palheteira, a lucena, caramba, muito tempo agora que eu lembrei, lucena, grenicídeas, feijão gandu, sabiá, que é a mimosa caesolofita, caeçal finifolia. Entre elas, pessoal, gosto muito da utilização aí da lucena. Ela é muito importante não só para a incorporação da matéria verde, mas como auxílio também de indicador em relação aos processos de acidez. Tais espécies são conhecidas como as espécies de serviço, pois, além de serem adubadeiras, também podem fornecer sombra para aquelas que necessitam. Isso auxilia também no processo de incidência solar. A ingá, palhiteira, lucena, gralícia, feijão gandu. Aqui, aqui nós estamos mostrando o processo de alinhamento na produção adubação orgânica. Na adubação orgânica, nós temos aí a incorporação no solo, mas de vegetais advindos da atividade da horticultura. Palha, esterco, restos de vegetais e compostagem. Todo esse material, ele auxilia muito, mas é sempre bom lembrar, tanto quando a gente fala sobre matéria orgânica, né, material utilizado para o processo de adubação, lembrar que você primeiro, né, não se utiliza resto de comida, não é comida, pessoal. Não é arroz, macarrão, carne, não. É vegetal. E outra coisa, cascas. Não é o material in natura, é a casca dos vegetais. Casca de ovo, nós temos aí, ó, bem ali no cantinho, né? Tá mostrando? Tem que ser a casca do arroz triturado. Professor, já ouvi falar muito em utilizar também pó de café. O borro, não é isso? É, pessoal, mas não se joga o borro do café em cima, porque ele cria uma crosta. Eu não sei se vocês já perceberam, quando você usa o borro do café, ele fica uma crosta, uma placa. E essa placa, ela não auxilia no processo de fixação e incorporação dos nutrientes. Então, você primeiro tem que preparar. Como é que se prepara? Através da compostagem. Você vai fazer uma camada e você vai ter que dar um período. A compostagem é um processo de decomposição aonde você faz a incorporação do material que está sendo processado
pelos micro-organismos, tá bom? Não ele in natura. Tirou do filtro e joga lá no canteiro. Não, ele tem que passar por um processo, podemos dizer assim, de curtição, de curtimento, de decomposição, para que ele possa ser utilizado no processo de manter os grãos, a terra aerada, fofa, não evitar que ocorra o processo de compactação dessa terra. Os adubos orgânicos são adubos obtidos por meio da matéria orgânica vegetal ou animal. É verdade, mas tem uma diferença aí, tá? Como o esterco, farinha, bagaços, cascas e restos de vegetais decompostos. Aí tá não é jogar inteiro, viu, pessoal? Não esse processo. Ai, não, Jefferson, riscar assim também é muito feio. Eu não gosto. Aqui, ó. Decompostos. Isso é importante. Professor, é importante eu falar, não. Quando você está utilizando cascas, vai passar pelo processo de compostagem. Não é casca inteira. Você vai ter que triturar essa casca, ou então você vai ter que jogar ela em camadas na compostagem para ela virar adubo. Assim também se utiliza os estercos. Ele tem que passar por um processo de decomposição para se transformar em adubo. Essas matérias sofrem decomposição e podem ser produzidas pelo homo por meio da compostagem. Então, vou deixar aqui inteiro, aqui, ó, origem animal e vegetal, mas passa por um processo químico chamado de compostagem. Aí sim ele vai estar pronto. Nós temos uma imagem aqui, né, para relembrar. Ó, é isso mesmo. Tem vários métodos, né, que você pode utilizar, você pode realizar o processo de compostagem. Então, nós temos aí as matérias-primas, né? A matéria-prima, a matéria orgânica, que vai incluir o carbono, o processo de fixação de nitrogênios, proteínas e também os minerais. O composto final da matéria orgânica vai incluir também os elementos necessários que vão fazer com que ocorra o processo de fixação e o processo de captação desses nutrientes. Nessa imagem aqui, ó, claro que é utilizado materiais, como é que eu posso falar? De matéria para a gente poder, vamos lá, pneu, panela, porque você faz uma composteira. Aí, ó, você está vendo restos vegetais, né? Coentro, capim, tomate, e ali tem um pouco de terra aqui, ó. Eu vou colocar no preto, vou trocar de cor. Acho que esse azul vai pegar. Ó, vê aqui em azul, isso é resto de mato, capim, palha, junto com isso aqui, ó, que é matéria vindo da horticultura. Depois que ele passa por um processo da compostagem, ele se transforma nisso aqui, ó, em adubo. Isso é adubo. Adubo que pode vir de origem vegetal ou de origem animal. Ele fica essa porção, esses granos. E a atividade da minhocultura também. Tá? E aí, quando ele está pronto, esse processo da minhocultura, isso vai favorecer, vai facilitar com que ocorra, então, essa disponibilidade dos nutrientes. Claro que esses nutrientes favorecem o equilíbrio químico, que tem que estar de acordo com as necessidades da cultura. Professor, e nessa imagem, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, é um solo convencional comparado com um solo orgânico. Um solo convencional, a gente consegue aí ver ele determinadas estratificações, tá? E essas estratificações vêm de acordo com a formação quando o solo fica exposto às intempéries. Então, vamos lá ver passo a passo? Vamos. Olha só, pessoal. Primeiro, o que a gente identifica aqui? O solo, ele é um solo descoberto.
Então, quando a gente percebe, ó, tá vendo essa linha que eu estou fazendo? Deixa eu pegar uma outra cor. Vamos lá. Pam, 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 param, pam. Tem que ser o preto. Olha só. Aqui, na parte superior, o solo está descoberto. Eu vou comparar com solo orgânico. Eu vou pegar outra cor. Vamos pegar um vermelho. Olha só como é que é a superfície desse solo. É um solo coberto. No solo descoberto, a chuva, quando caem os pingos, ocorre o processo de compactação. E também degradação e lixiviação. Os nutrientes desse solo, eles já vão para os lugares inclinados. Olha o sistema radicular da planta. É um sistema onde a raiz pivotante, ela não sai da primeira camada do solo, que é essa região aqui, ó, a primeira camada do solo. E não tem muitas ramificações, né? A raiz, ela não tem, ó, uma raiz desenvolvida no solo orgânico. Olha a profundidade que ela chega e o sistema de ramificação. Essa raiz é uma raiz que não consegue absorver os nutrientes devido ao processo de compactação. Quando não está chovendo, o solo está exposto à incidência solar, que faz com que ocorra o ressecamento. Já no solo orgânico, o que a gente observa? Nós observamos micro-organismos. Claro, nós temos minhoca, nós temos pequenos artrópodes, bactérias, fungos, que auxiliam e favorecem no processo de decomposição da matéria orgânica. E aí, esses micro-organismos vão favorecer com que ocorra a disponibilidade dos nutrientes e o sistema radicular dos vegetais, óbvio, consegue se desenvolver e ir para uma profundidade, favorecendo a manutenção do processo de aeração desse solo, do processo de fixação do nitrogênio. Claro que as regiões da primeira camada são ricas. Olha aqui, ó, você percebe que no solo convencional nós temos 3 camadas. E essas 3 camadas apresentam um processo de compactação, diminuição da umidade, o processo de trocas gasosas que tem que ser realizadas para a manutenção da vida, que a gente chama solo vivo, não encontra-se no solo convencional. No solo orgânico, tem um processo. Olha só, olha onde que está a primeira camada do solo orgânico. Ó, aqui é a primeira. Aqui é a primeira camada. Ó, daqui para cá são 3 camadas. Duas. Olha a primeira camada do solo orgânico. Aonde é um solo rico em nutrientes e matéria orgânica que favorece o processo de fixação dos principais elementos necessários para o desenvolvimento da parte arbórea, para o desenvolvimento arbóreo ou vegetativo, e também auxilia no processo que evita a lixiviação, a lavagem desse solo. O sistema de manutenção dos nutrientes vão favorecer com que ocorra a permanência dele nesse solo e também auxilie que a próxima cultura a ficar ali consiga utilizar todo o potencial de nutrição deste solo. Galerinha, olha só, dentro desses processos a gente pode subdividir não somente as necessidades do sistema florestal, nós temos que levar em consideração 2 coisas aí. Toda a arquitetura, né, da floresta, junto com as necessidades das cultivares que vão ser inseridas nesse processo. Nós não estamos mostrando aqui, falando sobre cultivos tradicionais.
Nós estamos falando sobre o processo de inserção de determinadas cultivares dentro da estrutura de uma floresta, aonde requer a reposição nutricional que vai favorecer a manutenção de árvores nativas, de espécies nativas, e também o auxílio da incidência dessas cultivares que vão favorecer na atração de agentes polinizadores que vão beneficiar as cultivares que estão sendo inseridas, bem como as árvores nativas, para favorecer o processo de reprodução e disseminação dos seus frutos, das suas sementes. Vão favorecer também na permanência da fauna, exemplo, aves, que vão favorecer no processo de desempenho de equilíbrio, tanto para a produção vegetativa, como para a manutenção dos animais que estão lá naquela floresta e também que vão ser auxiliados no processo de incorporação dessas determinadas culturas, tá bom? Galerinha, com isso a gente finaliza a nossa aula sobre o processo de adubação. Volto daqui a pouco para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.